Leiamos juntos, portanto, Daniel, capítulo de número 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que há em trevas
e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei, outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro de oleiro e em parte ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro de lodo.
Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abed-nego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Esse capítulo 2 que nós lemos aqui do livro do profeta Daniel, nós vamos ver agora onde que ele está inserido. Nós vimos que o livro do profeta Daniel está dividido em duas partes, histórico e profético, e o capítulo 2 está na primeira parte, né, que é a parte histórica. Os primeiros 4 capítulos, nós demos a esses primeiros 4 capítulos o título de Nabucodonosor, que foi o principal rei dessa dinastia que leva o seu próprio nome, Nabucodonosor, o principal rei da Babilônia, que era por muito tempo, foi por muito tempo uma poderosa nação, mas que depois se enfraquecerá, enquanto que outra nação, a Pérsia, unida com a Média, formando o Império Medo-Persa, cresce muito aí no mundo e conquista também o que era antes a Babilônia. E como a Babilônia havia então conquistado a nação de Israel e levado os israelenses, o povo do reino do sul, reino de Judá, para serem cativos na Babilônia, esse povo de Deus passou então a ser, depois da dinastia de Nabucodonosor, subservientes ao poderoso império Medo-Persa. Mas antes do império Medo-Persa, a Babilônia era um grande império, e o grande rei, o maior rei, o mais poderoso rei que reinou sobre o império babilônico, foi este homem aí chamado então de Nabucodonosor. Nesses 4 primeiros capítulos, ele é o personagem principal aqui, ele é o rei da Babilônia. Nós vimos também no sábado passado que esses 4 capítulos estão divididos assim, numa introdução, o capítulo 1, cujo título Na Babilônia, ou seja, o povo de Deus está cativo no exílio babilônico, onde permanecerá aí por 70 anos cativos na Babilônia.
Isso é algo muito interessante, porque hoje a Babilônia representa o mundo. E 70 anos, como está escrito no Salmo 90, é o prazo de uma vida. Salmo 90 está escrito: a vida do homem chega aos 70 anos. Em havendo vigor, 80. Mas o melhor desses anos é canseira e enfado, e nós passamos depressa. Então existe uma conexão entre o que aconteceu com Israel, para que nós, como filhos de Deus, também entendamos. A Babilônia representa o mundo, e os 70 anos que Israel ficou no cativeiro representa o tempo que nós estamos aqui vivendo nessa Babilônia. Apesar de sermos livres em Cristo, como está escrito em Colossenses 1, 13 e 14, o nosso Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou espiritualmente, não fisicamente. Nos transportou espiritualmente para o reino do Filho do seu amor. A nossa liberdade é espiritual, mas fisicamente nós estamos morando aqui na Babilônia. Nós estamos aqui na Babilônia. Essa Babilônia é esse mundo. Esse mundo é o que Davi chamou no Salmo 23 de o vale da sombra da morte. Aqui na terra estamos no exílio, aqui na terra estamos no cativeiro, mas o Senhor Jesus, assim como Deus mandou Moisés para tirar o povo do cativeiro egípcio, Ele também enviará Jesus a segunda vez para nos tirar desse cativeiro do mundo do mundo aqui dessa terra. Aleluia. E aí nós vamos cantar lá no céu. O cativeiro, o cativeiro, o cativeiro acabou. O cativeiro, o cativeiro, o cativeiro acabou. Há muita alegria e muito louvor, o cativeiro acabou. Há muita alegria e muito louvor, o cativeiro acabou. Aleluia. Esse cativeiro aqui vai acabar. Nós estamos só passando por ele, atravessando o vale da sombra da morte, e com muita alegria no Senhor, como Davi declarou: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, meu bom pastor, está comigo todos os dias. Por isso, ainda que andemos aqui em meio a um cativeiro, a um mundo de trevas, a um vale da sombra da morte, sabemos que bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida, até que estejamos habitando na casa do Senhor para todo sempre. Mas Deus levou Israel para o cativeiro para ensinar a Israel lições de santificação. E isso também se aplica a nós. Deus já nos salvou em Cristo, mas não nos leva para o céu ainda, porque nós ainda precisamos ser santificados. E o cativeiro, o exílio no mundo, é o lugar dessa santificação. É em meio a esse mundo de trevas, é em meio a essa humanidade que jaz no maligno, que nós, filhos de Deus, temos que ser santificados, sabendo que sem santificação... Alô, som, testando. Sem santificação, ninguém, não tem exceções, ninguém verá o Senhor. Então a nossa oração é: santifica-nos, Senhor. Muito bem, primeiro capítulo, o povo de Israel está na Babilônia para passar aí 70 anos. E os capítulos 2 a 4 trazem para nós alguns elementos ligados ao reinado de Nabucodonosor. O capítulo 2 que lemos está então aí, né?
está aí nessa parte. Esse texto está dividido da seguinte forma: do 2 ao 4, nós temos uma divisão assim. O capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 foram 3 experiências que Deus permitiu esse rei Nabucodonosor passasse. Um rei ímpio, diabólico, possuído, um homem maligno, um homem terrivelmente mau, era Nabucodonosor. Mas Deus fez Nabucodonosor passar por determinadas experiências. Uma das razões de Deus dar essas experiências ao rei Nabucodonosor é amenizando a dureza do seu coração, para que ele não fosse muito avançadamente cruel com o povo de Deus que estava escravizado ali na Babilônia. E mesmo Deus trazendo essas experiências para Nabucodonosor, a Babilônia se excedeu muito nos castigos que o povo de Deus sofreu quando estavam na Babilônia. E por isso Deus também mandou profetas para profetizar contra a Babilônia, dizendo assim: olha, eu levei o meu povo e te usei para castigá-lo, usei a Babilônia para açoitar o meu povo, mas a Babilônia exagerou. Por isso eles vão pagar caro pelo exagero com que eles oprimiram o meu povo na Babilônia. Uma das razões pelas quais Deus foi trabalhando na vida desse rei, Nabucodonosor, e dando para ele algumas experiências, como essas 3 que nós vamos ver. Essa primeira no capítulo 2, a estátua, o sonho da estátua. Sábado que vem, no capítulo 3, a fornalha, onde ele lançou os 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael. E no capítulo 4, a loucura. Daqui a 15 dias vamos ver o que significa a loucura. Porque existe um tipo de loucura que é enfermidade, e existe um tipo de loucura que tem a sua origem no afastamento de Deus. Quem se afasta de Deus é louco, fica louco. Nabucodonosor experimentou essa loucura que nós vamos ver lá no capítulo 4. Hoje estamos no capítulo 2, onde ele teve essa experiência de ter esse sonho aí com uma estátua. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de explicar o seguinte. Em primeiro lugar, existem 3 tipos de sonhos. Só 3 tipos de sonhos. Eu digo, quando eu falo sonhos, tá? Não estou falando nem de chocolate, aquele sonho de valsa, e também não estou falando de gente, eu tenho um sonho disso e tenho um sonho daquilo, que são essas aspirações humanas, e geralmente egoísticas e corrompidas. Sonho que as pessoas têm dormindo, estando dormindo elas têm sonhos, tá? São 3 tipos de sonhos. O mais frequente são os sonhos naturais. Quais são os sonhos naturais? Os sonhos naturais, eles são um produto da nossa alma que não dorme enquanto nós estamos dormindo. Nós dormimos porque o nosso corpo, a nossa fisiologia humana precisa dormir. Assim como o nosso corpo precisa de banho, como o nosso corpo precisa de ar, como o nosso corpo precisa de água, como o nosso corpo precisa de comida, o nosso corpo precisa de sono. Nós precisamos dormir. Dormir é bom demais, né? Descansar é um descanso. Só que mesmo quando nós estamos em repouso, no repouso do sono, a nossa alma ela não dorme. A alma não dorme. Ela fica trabalhando. E no que ela fica trabalhando, ela
cria os sonhos que são chamados de sonhos naturais. E muitas vezes esses sonhos naturais podem acontecer trazendo elementos do que a pessoa está vivendo atualmente em sua vida. Se ela está com alguma preocupação, se ela está com alguma ansiedade, se ela está em meio a alguma dificuldade, algum problema, ou até passando por um momento de grande alegria, tudo isso pode influenciar o sonho natural que essa pessoa vai ter. A maioria dos sonhos são naturais, ok? Os outros dois tipos de sonhos, eles não são naturais, eles são espirituais. São dois tipos de sonhos espirituais. Sonhos espirituais bons e sonhos espirituais maus. Os sonhos espirituais maus acontecem quando há uma influência diabólica, demoníaca, onde demônios vêm perturbar o sono da pessoa e trabalham nessa alma que está acordada. A pessoa está dormindo, a pessoa está inconsciente, mas a alma está acordada, suscetível a receber alguma espécie de ataque espiritual e perseguição durante sonhos. Quando isso acontece, a pessoa entra, mesmo dormindo, num certo nível de agonia, porque geralmente serão sonhos assim, que deixarão a pessoa angustiada, com medo e assim por diante. Estes sonhos, perseguição de Satanás, que são perseguições diabólicas, esses sonhos espirituais malignos, quando eles ocorrem, eles são um sinal vermelho, um sinal de alerta, dizendo que a pessoa está orando pouco, está meditando, se alimentando pouco na palavra e está congregando pouco. A qualidade de vida espiritual diminui, o diabo acha lugar para atrapalhar o seu sono e vai lhe dar sonhos ruins. Você teve um sonho ruim, foi um sonho maligno, o diabo te perseguiu. É um sinal de alerta. Opa, melhora a qualidade de vida espiritual. E aí você vai ter sonos tranquilos. Agora, os sonhos espirituais bons é quando Deus vem falar com você em sonhos. Quando Deus vem te consolar em sonhos. Quando Deus vem te alegrar em sonhos. Quando Deus vem te nutrir espiritualmente em sonhos. Porque enquanto dormimos, o Senhor que nos guarda não dorme e nem dormita. Ele está ali conosco. Da mesma forma como os sonhos malignos acontecem quando a qualidade de vida espiritual está baixa, os sonhos divinos, os sonhos de Deus, sonhamos com Deus, Deus fala conosco em sonhos, quando a nossa espiritualidade está mais, a nossa qualidade de vida espiritual está mais elevada. Nós estamos vivendo em melhor comunhão com Deus. São só esses 3 tipos de sonhos que existem, ok? Nabucodonosor, segundo o próprio Daniel falou com ele, teve um sonho de Deus. Apesar dele não ser um homem de Deus, de não ter o Espírito de Deus, de não ser convertido, Deus falou com ele neste sonho que ele teve aí com esta estátua. E o sonho que Deus deu a Nabucodonosor foi uma espécie de sonho, como que Deus estivesse dizendo para ele assim: e aí, está se sentindo muito empoderado? Está se sentindo um rei muito poderoso?
saiba que esse reinado não vai durar. Tenha certeza que esse reinado não vai durar. Deus veio falar com Nabucodonosor, né, repreendendo a sua soberba, o seu orgulho de se exaltar como rei dos reis, como todo-poderoso, como um rei imbatível, intocável, um rei que as pessoas até dizendo para ele assim, né, nós lemos um versículo aqui onde as pessoas dizem: ó rei, vive eternamente. Vai viver eternamente mesmo, mas onde que é o problema? Então, mas não ficar eternamente governando, né? Esses reis eram cheios de orgulho e ordenavam até os seus súditos, quando os encontrassem, gritar para eles assim: vida longa ao rei, e se prostravam diante desse rei. É um absurdo esses reis, né, e seus reinados cheios de vanglória, porque Deus não dá sua glória a outrem. Ai de todos aqueles que andam por aí se vangloriando, querendo trazer glórias para si mesmos, querendo ser glorificados pelos homens. Os homens glorificaram o rei Herodes quando ele estava dando um discurso em Cesareia, às margens do mar Mediterrâneo, e nós lemos isso no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. E Deus mandou um anjo feri-lo mortalmente, porque ele não deu glória a Deus. Vocês querem dar glória a Deus aí? É melhor dar glória a Deus, é o anjo aí. Glória a Deus. Estava lá se gloriando e as pessoas dizendo: oh, é a voz de um Deus e não a voz de um homem. E Deus mandou um anjo feri-lo naquele momento. Esse sonho que Deus deu a Nabucodonosor foi um sonho repreensivo. A primeira experiência de Nabucodonosor com Deus foi Deus repreendendo pela sua soberba, pelo seu orgulho, porque se achava o maioral, se achava o poderoso, se achava o rei. Agora, o que Nabucodonosor fez de falar lá para os encantadores, para os magos e todos, e nesse grupo também estava incluído Daniel, e ameaçá-los de morte, se não fizessem o que ele pedia, pedir que eles falassem qual foi o sonho que ele teve e depois dar a interpretação, pedir que eles adivinhassem o sonho, isso é algo que não se faz. Ele agiu de maneira errada, porque ele agiu contra a palavra de Deus que está escrita assim, e que Jesus usou diante de Satanás. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se alguém tiver um sonho e chegar para você e falar assim: olha, se você é um homem de Deus mesmo, então adivinha qual foi o sonho que eu tive. Isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ninguém fez isso como os próprios súditos de Nabucodonosor disseram para ele. Nenhum rei, por mais poderoso que seja, fez um pedido desse uma vez aos seus súditos, como ele fez. O pedido dele foi injusto. E a única justificativa plausível para o pedido dele foi a que ele mesmo deu. Ele já sabia que esses magos, esses astrólogos, esses encantadores que ele tinha lá no seu reino, eram na sua maioria homens corruptos, que eles estavam prontos para dar uma interpretação do jeito deles, depois que ele contasse o sonho.
Então, para eu acreditar, Nabucodonosor disse para eles, para eu acreditar na interpretação de vocês, vocês têm que adivinhar, dizer para mim qual foi o sonho que eu tive. Isso não se faz. Mas Daniel orou ao Senhor e pediu ao Senhor, que na sua misericórdia, se o Senhor quisesse revelar, revelasse. E de fato Deus revelou a Daniel qual foi o sonho que esse rei Nabucodonosor teve e também a sua interpretação. Uma palavra sobre a interpretação do sonho, a estátua. Essa estátua representa, primeiro, 4 reinos que já passaram. Então, 4 coisas que não tem mais nada a ver com o nosso tempo. 4 coisas que não tem mais nada a ver conosco hoje, com a história atual. Os 4 reinos que passaram, que serão também aludidos aqui dentro do livro do profeta Daniel em outros capítulos. O primeiro é o próprio reino da Babilônia. O segundo reino é o reinado do Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. O terceiro reino foi a supremacia grega, na época de Alexandre o Grande, que quase conquistou o mundo inteiro. A ocupação dos gregos, ocupando nações, colonizando nações no mundo inteiro, na época então de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. E o último reino de ferro, o Império Romano. O Império Romano que se fortaleceu e que estava vigente 200 anos, 2 séculos antes de Cristo, e em todo o período de Cristo, nos Evangelhos, quem está dominando sobre o mundo e sobre a nação de Israel é o poderoso Império Romano. Depois, os pés divididos com ferro e barro representam a continuidade. Isso agora tem a ver. Os 4 reinos passaram. Os 4 reinos passaram: babilônico, medo-persa, grego e Império Romano. Mas o Império Romano tem uma exceção aí dentro desses 4. O Império Romano, que era o ferro puro, passou a ser representado pelos pés feitos de ferro e barro. Porque o Império Romano, ele teve uma continuidade, deixando de ser um império teoricamente político, para se tornar um império religioso. Um casamento entre igreja e Estado, que fez nascer uma continuação do Império Romano, que vai perdurar até o fim da grande tribulação, com a guerra do Armagedon. E esse casamento de ferro com o barro é o catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, através da qual o Império Romano destrói nas mentes das pessoas os critérios da palavra de Deus, os critérios do Evangelho de Cristo Jesus. A pedra que é cortada e lançada e que vai destruir esses pés de ferro e barro e os 1000 salos é Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda. Mas o texto também fala da primeira vinda, quando diz que essa montanha, essa pedra caída da montanha, será uma montanha envolvendo toda a terra. É porque o reino de Deus está aqui, dentro de nós, filhos de Deus, e representado por nós, filhos de Deus, nessa terra. Esse é o significado dessa estátua do sonho de Nabucodonosor.
Ok? Esse capítulo 2, então, nós podemos dividir ele de uma maneira muito simples, enxergar a sua principal divisão assim. O primeiro versículo, Nabucodonosor tem um sonho perturbador, ele ficou perturbado com esse sonho, e buscou então, do versículo 2 ao 49, a interpretação do sonho. De todo esse capítulo, o Espírito de Deus me conduziu a meditar com vocês no que Daniel declarou quando ele orou ao Senhor pela revelação que ele recebeu dele, louvando ao Senhor, no versículo 21, versículo de número 21. E Daniel disse acerca de Deus, neste versículo, 3 coisas dentre as muitas coisas que Deus faz, que só Deus faz. Homem nenhum, rei nenhum, pessoa nenhuma, só Deus faz. São muitas coisas que só Deus faz. Dentre elas, no versículo 21, Daniel elabora, faz um esboço de 3 coisas que só Deus faz. É Ele quem muda o tempo e as estações, primeira coisa. É Ele quem remove reis e estabelece reis, segunda coisa. E é Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, terceira coisa. Vamos repetir? É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Glória a Deus. Primeira, é Deus quem muda o tempo e as estações. Bom, Deus é o criador do tempo. O tempo é um período criado por Deus para existir dentro de algo imensamente, infinitamente maior, que é a eternidade. O tempo está dentro da eternidade. Nós não vamos para a eternidade depois que morrermos, não. Nós já estamos na eternidade desde que fomos concebidos, porque o tempo está dentro e não fora da eternidade. O tempo e a eternidade não são 2 realidades paralelas. Não, são 2 realidades unidas, sendo que o tempo, infinitamente menor do que a eternidade, é contido pela eternidade. O tempo está dentro da eternidade. O tempo é limitado. Os 2 limites do tempo é o princípio e o fim. O tempo teve princípio. Na primeira página de Gênesis, foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia. Cada dia 12 horas de dia, 12 horas de noite. O tempo começou a ser contado em Gênesis capítulo 1. E esse tempo que teve o seu princípio, terá o seu fim. O relógio de Deus vai parar ali, e quando parar ali, o tempo acaba. Mas esse tempo está dentro de algo maior, ilimitado, que é a eternidade. A eternidade é a idade eterna. O tempo tem idades. Idade pré-histórica, idade antiga, idade média, idade moderna. Nós estamos na idade pós-moderna. O tempo tem épocas, eras, que são chamadas de idades. A eternidade é a idade eterna. A eternidade é ilimitada porque ela não teve princípio e não terá fim. O tempo teve princípio e terá fim. E dentro desse tempo
que já vai aí durando milênios, muitos milênios, e Deus é que marcou quantos milênios ele vai durar. Deus já estabeleceu a quantidade certa de milênios, de séculos, de décadas, de anos, de meses, de semanas, de dias, de horas, de minutos e de segundos. Deus estabeleceu a quantidade de tudo isso antes do princípio. Quando o princípio começou, então tudo começou a ser contado dentro desse tempo. Deus é o Senhor do tempo. O homem não é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Não existe o tempo de Deus e o tempo do homem. Não, só existe o tempo de Deus. O homem não tem tempo nenhum. O homem recebe de Deus uma pequena porção de tempo para viver o seu primeiro estágio de vida humana nessa terra. Uma pequena porção que pode chegar ao máximo 70, 80 anos, como nós já falamos aqui no Salmo 90. Uma pequena porção, para que busque a Deus e faça isso de todo o seu coração, porque senão vai passar a eternidade no abismo. Agora, Deus é o Senhor desse tempo, Deus está comandando esse tempo. E as estações, quando Deus criou este universo, as estações aqui fala do equilíbrio que Deus colocou em todo esse universo, esse macrocosmo, onde ele encheu aí de astros, estrelas, planetas, satélites, galáxias. Dentre as galáxias, uma galáxia que foi nomeada pelos homens de Via Láctea, onde está o nosso sistema solar. O Sol é o centro aí gravitacional da Via Láctea, e os planetas, o grupo de planetas que estão aí orbitando ao redor do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que os cientistas deixaram de chamar Plutão de planeta e passaram a chamá-lo de estrela. E dentre esses está esse planetinha chamado Terra. Todos esses planetas, todas essas galáxias dão um equilíbrio natural no planeta Terra, que faz com que em todos os lugares da Terra se experimentem as 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. As estações do ano. Deus é o autor de tudo isso. É Ele quem muda o tempo e as estações. Isso é motivo de darmos glória a Deus. Pulando o segundo para o terceiro, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A coisa mais importante que nós podemos fazer no tempo breve de vida que Deus nos deu é buscarmos a sua sabedoria, é buscarmos o seu entendimento. Buscando a Ele de todo o coração, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Achamos a Deus, quem verdadeiramente acha a Deus, busca a Deus e acha a Deus, acha sabedoria e acha inteligência. Pessoas sem Deus não são pessoas sábias, são pessoas nécias. A sabedoria do alto nós só recebemos no Senhor. Tiago diz que a sabedoria da terra é humana, terrena e diabólica. Nós buscamos a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Aleluia. E eu pulei a segunda de propósito, porque ela envolve coisas que eu sublinhei no slide. Deus remove reis e estabelece reis. Reis, aqui neste texto, nesta frase, representam o poder executivo.
Mas eles também estão aqui representando os outros dois poderes. O poder executivo, legislativo e judiciário não emanam do povo, pelo povo e para o povo, como reza a definição de democracia. Essa definição de democracia, ela simplesmente é uma mentira. Nenhum poder emana do povo, pelo povo ou para o povo. Todo poder emana de Deus. Esses três poderes, que são poderes organizacionais, que em grego são chamados de kratos, e a gente traduz do grego para o latim é cracia. Por isso, cracia é poder organizacional e administrativo da sociedade. Poder executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes emanam de Deus. E o versículo da Bíblia que fala isso é Isaías 33, 22. Fácil de decorar, 3322. Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz, representante máximo do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, representante máximo do poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. Esses poderes procedem de Deus. E o que Daniel está dizendo aqui neste versículo é que Deus é quem coloca pessoas em cargos nesses três poderes, ocupando cargos nesses três poderes, e é Deus também que remove essas pessoas e as substitui por outras, conforme o seu querer. Não é o povo. Eleição é ilusão, não procede do povo, isso é de Deus. E não importa para Deus se as pessoas que ocupam algum cargo aí, nesses três poderes, se elas são de Deus ou se não são de Deus. Se elas são convertidas ou se elas não são convertidas. Para Deus isso não interessa. Deus é quem coloca pessoas lá, coloca pessoas ímpias, coloca pessoas descrentes. Nabucodonosor era um descrente, Ciro, rei da Pérsia, era um descrente, mas Deus falou com ele. Faraó era um descrente, mas Deus falou com ele. Jesus falou com o governador da Judeia, Pôncio Pilatos, e disse para ele: você não teria nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. É por isso que Paulo declarou em Romanos 13 que não há autoridade que não proceda de Deus, porque os três poderes procedem de Deus. E quando uma pessoa ocupa um cargo nesses três poderes, essa pessoa, ela não é autoridade. Não é o verbo ser que nós temos que usar. Nós temos que usar o verbo estar. Essa pessoa está em posição de autoridade. E quem colocou esta pessoa em posição de autoridade foi Deus, o mesmo que irá também removê-la, ou na morte ou em vida. Essa pessoa que está ocupando um cargo no poder executivo, ou no poder legislativo, ou no poder judiciário, eles não são autoridade. A autoridade é de Deus. Deus é a autoridade. Os poderes emanam de Deus. Essas pessoas estão temporariamente colocadas aí por Deus em posição de autoridade,
e elas hão de prestar contas de tudo o que fizeram ou deixaram de fazer enquanto estavam exercendo o poder que não é delas, nem do povo, mas é do alto, é de cima, é de Deus. Evangélicos e igreja na política é contra a Bíblia, é contra o Evangelho. Todas as igrejas na política e evangélicos na política são traidores do Evangelho. A igreja não está na terra para fazer política. Filhos de Deus não têm partidos políticos. Paulo fala em 1 Coríntios que não deve haver nem partidos entre nós, não haja partidos entre vós. Nas igrejas, no meio dos crentes, na igreja de Cristo. Quanto mais participarmos de partidos no mundo da política, filhos de Deus não fazem parte disso. E os que estão fazendo parte disso são filhos de Satanás, filhos do diabo e não de Deus. Filhos de Deus não são cabos eleitorais de nenhum candidato de nenhum partido. Filhos de Deus não são de ideologia de direita, nem de extrema direita, nem de esquerda, nem de extrema esquerda, nem de centrinho, centrão. Filhos de Deus são propriedade exclusiva de Deus. Para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não participamos dos embates políticos, não somos militantes políticos. Essa não é a nossa luta, essa luta aí é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. E evangélicos que estão por aí dizendo, o atual presidente, quem colocou ele lá foi Deus. Foi Deus quem colocou o atual presidente lá, por isso ele está lá. Mas foi Deus também que colocou todos os outros que vieram antes dele, e é Deus que continuará colocando todos os outros que virão depois dele, sejam eles quem forem, porque é Deus quem remove e é Deus quem estabelece. Não estou inventando isso, isso é palavra de Deus. Por isso a igreja não está na terra para fazer política, porque a cabeça da igreja, Jesus Cristo, estando na terra, não fez política e chegou a declarar: o meu reino não é deste mundo. É a esse reino de Cristo, de Deus, que nós pertencemos, que nós fazemos parte desde a nossa conversão. Aqui na terra somos embaixadores, como está escrito em 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores em nome de Cristo, exortando as pessoas, sejam elas quem forem, a se reconciliarem com Deus. A política não é o reino de Deus. O reino de Deus é indivisível. A política é um reino dividido. Um reino partido, por isso vários partidos. Uma política partidária é um reino dividido e sobre ela pesa essa palavra de Deus. Um reino dividido não pode subsistir. Por isso que todos esses reinos da terra passarão e acabarão, e a data para acabar está marcada no fim da grande tribulação, na guerra do Armagedon. Aquele dia o Brasil vai acabar, e todas as repúblicas e federações e reinos do mundo, todos irão acabar, e só o reino de Deus se estabelecerá para sempre. Aleluia. Teve uma época aí, alguns anos atrás, lá bem antes da pandemia, né, que fizeram uma campanha aí no mundo, né, de filmar as pessoas no celular. Que Brasil você espera para o futuro, né?
Aí eu fui um desses que foi entrevistado, mas o que eu falei eles não colocaram no ar. Eu fui entrevistado por um desses que chegou lá com o celular. Que Brasil você quer para o futuro? Que Brasil você pensa para o futuro? Eu falei assim, um Brasil completamente destruído, juntamente com todas as demais nações, na guerra do Armagedon, queimando em fogo, para que Jesus venha e estabeleça o seu reino milenar sobre a terra. Não há ilusões, amados. As pessoas estão aí no mundo, enganadas por Satanás, que é o pai da mentira e mestre das ilusões, achando que vão colocar lá um homem de Deus. Que homem de Deus, coisa nenhuma. Um modelo de família, casado 3 vezes. Isso é mentira, isso é ilusão. É só porque odeia homossexuais? Deus também odeia os orgulhosos, os soberbos, os assassinos, os mentirosos, os que apoiam o armamento, os que são contra e atentam contra a vida dos outros. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. O salário de todo pecado é a morte. Não há governo justo nessa terra e nunca vai ter. O único governo justo é o de Deus sobre nós e de acordo com a sua palavra. E nessa terra, Deus levanta e Deus derruba a quem Ele quiser. É Deus quem governa sobre todo o universo e ninguém dá golpe de Estado em Deus. Aleluia. Aprendam isso e falem isso para as pessoas. E se vocês conhecerem algum evangélico metido em política, diga para ele: larga essa porcaria de Satanás. Digam para ele: parem com essa milícia política, porque isso não é trabalho dos filhos de Deus. O trabalho dos filhos de Deus é anunciar que só Jesus é o caminho e a verdade e a vida.